Jardim Escola Girassóis, nono ano A e B, aula 13. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar a nossa matéria do livro. Estamos começando o nosso livro 2. A nossa primeira aula em vídeo do livro 2, nós vamos falar sobre wish e alguns dos usos dele. O que significa, como a gente usa. Vamos lá? Então, antes da gente ir para o uso do wish em especial, vamos fazer primeiro uma diferença entre as palavras e os usos de hope e wish. Wish expressa um desejo, uma vontade. Hope a gente usa quando a gente quer expressar uma esperança, tá? Você tem mais certeza que alguma coisa vai acontecer ou que deve acontecer quando a gente usa o hope. Quando eu uso o wish, eu tenho uma vontade, um desejo, mas fica mais no campo da minha vontade do que de uma real possibilidade, tá bom? Então, I wish, um exemplo com o uso do wish. Olha aí, ficou só na minha vontade. I wish I had passed in my ESL class. Então, eu gostaria que eu tivesse passado no meu exame. Eu gostaria que eu tivesse passado. Eu não passei e eu não tenho esperança que isso vá acontecer, até porque já estamos falando de passado. E o hope, um exemplo, I hope she found the restaurant. Eu espero que ela tenha encontrado o restaurante. Mas aqui eu tenho uma certeza maior de que isso pode ter acontecido. Se eu dei o endereço certo, provavelmente ela encontrou, tá bom? Então, só para a gente relembrar a diferença do hope com wish, no sentido de estar desejando ou de ter desejado que alguma coisa acontecesse dessa forma. Aqui, já na página 16 do nosso livro, vamos olhar um pouco o uso dessa palavra, né? Como é que a gente usa o wish? O que é esse eu desejo ou eu desejaria, né? Então, um exemplo. He wishes she would give him her phone number. Ele gostaria que ela tivesse dado a ele o número de telefone. Ela não deu, mas ele gostaria que isso tivesse acontecido, tá? Olhem lá, o would give, que ela tivesse dado a ele o telefone. Já passou, não deu, tá? Frase de baixo. I wish I hadn't argued with my best friend. Eu gostaria que eu não tivesse discutido com o meu melhor amigo. Posso mudar? Não posso, já aconteceu. Mas o meu desejo, o que eu gostaria é que isso não tivesse acontecido, tá bom? Então, o wish a gente usa normalmente para expressar alguma coisa que a gente gostaria que tivesse acontecido diferente no presente ou no futuro do que de fato aconteceu no passado, tá bom? Então, a gente usa ele para coisas que são impossíveis, porque eu não posso mudar o passado, ou muito improváveis, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho da estrutura dele, né? Como é que eu uso? Se eu estiver me referindo ao passado simples, ao simple past, tá? Eu uso a construção do wish conjugado com o pronome pessoal. Quem vai para o passado é a ação da frase. Então, he wishes he lived in Paris. Ele
gostaria que ele morasse em Paris. Ele gostaria, né, facilitando a frase, ele gostaria de morar em Paris. Mas ele mora? Não, não mora. Tá? Ele já morou? Não, não morou. Ele gostaria que ele tivesse morado, ele gostaria de morar, mas ele não mora e provavelmente isso também não acontecerá. Lembre-se, fica no campo da coisa quase impossível, tá bom? O outro exemplo, I wish I had more money to travel. Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar. Eu tenho? Não, não tenho. Eu gostaria que isso acontecesse. É uma possibilidade remota, tá? Não é uma coisa que está ali para acontecer, ok? Então, o uso do wish mais o simple past, ele serve para expressar alguma coisa que eu gostaria que acontecesse, mas que é contrária ao que está acontecendo, o que está acontecendo no presente, tá? Outra possibilidade, I wish I were tall. Eu gostaria que eu fosse mais alta. Eu tenho como mudar isso? Não tenho. Então, ó, campo dos sonhos, da possibilidade, ou melhor, dos desejos impossíveis, tá? Enquanto não inventarem alguém que te estique, vai ficar só no I wish, eu gostaria, ok? Então, vamos perceber que, apesar de o were ali estar sendo usado, professora, está errado, eu deveria usar o was. Não, não deveria, tá? O were é usado para todos os pronomes no modo subjuntivo. Então, todos os sujeitos no subjuntivo, eles usam o were. Relembrando, o que é o modo subjuntivo, né? E aí, relembrando do português mesmo. É um modo verbal que ele não expressa uma certeza, tá? O subjuntivo, desculpa, ele é um modo verbal que a gente usa para expressar uma dúvida ou um desejo. Então, eu uso o were porque é o que eu gostaria que, e não o que acontece, o que já é verdade, tá? Eu trouxe esse slide aqui só para vocês tirarem essa duvidazinha, né, do were ou was. Olhem lá, I wish I were a camel. Eu gostaria que eu fosse um camelo. É possível? No, não é possível. Então, você usa o were, essa forma, né, para alguma coisa que você desejaria, que você gostaria que acontecesse, mas que nunca existiu ou nunca acontecerá, tá? E ali o exemplo do was embaixo, Frank's not here yet, but if he was, that blueberry pie would be gone. O Frank não está aqui ainda, mas se ele estivesse, essa torta de blueberry já teria ido. Então, olha o uso do was aí. Ele é usado nas situações em que aquilo que você está descrevendo poderiam ser verdade, poderia acontecer, porém, não está acontecendo naquele momento, tá? Então, o were, impossível, o was, possível. A gente pode usar ele também com o past perfect, que estudamos há pouco tempo, né? Então, um exemplo. He wishes he had chosen a different job. Ele gostaria que ele tivesse escolhido um emprego diferente. Olha aí a construção, o had, estamos no past, mais o verbo to choose, escolher, conjugado no past perfect. Estamos falando de passado, ok? E I wish I had done my homework last night. Eu gostaria de ter feito o meu dever de casa
na noite passada. Não fiz, não posso mudar. Já aconteceu. E o would, né, que a gente usa depois do wish, normalmente a gente usa para expressar um desejo de que alguma coisa aconteça, mude num passado próximo ou até mesmo no presente. Normalmente a gente usa para indicar que você está reclamando, você está se lamentando de alguma coisa. Então, um exemplo: I wish my sister would call me more often. Eu gostaria que a minha irmã me ligasse com mais frequência. Faz ela me ligar? Não faz. Mas é um desejo que eu tenho que isso se modifique ou hoje ou num futuro próximo, tá? Agora a gente vai voltar para o livro e vamos realizar os exercícios das páginas 20 e 21. São poucos exercícios, mas bem focado no uso do wish, que vocês já haviam visto anteriormente e a gente está só revendo agora. Nesse primeiro exercício, o número 1 na página 20, vocês vão escrever sentenças. Vamos prestar atenção que se as situações estão no presente ou no passado. E a partir do que vocês estão vendo na sentença, vocês vão escrevê-las novamente, usando essas informações, no presente ou no passado. Então, o que você wish? O que você gostaria com base nessas informações? E no número 2, a gente vai ler as sentenças de algumas pessoas, né? As pessoas estão falando sobre os seus desejos. Depois vocês vão ler a segunda sentença e ver se uma sentença combina com a outra, tá? Então, se a primeira está dizendo eu gostaria de ser mais magra e a segunda está dizendo mas eu não paro de comer, isso aí a gente não tem um conjunto que combine. Então, vejam os desejos na frase de cima e vejam as declarações contidas na frase de baixo para vocês decidirem se essas combinações são falsas ou verdadeiras, ok? Então é isso, pessoal. Esses foram os 2 exercícios da aula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida que a gente não possa esperar a nossa aula online, podem mandar para a teacher por mensagem. Se não, na próxima aula a gente corrige tudo junto, tá bom? Muito obrigada. Por hoje é só, galera. See you soon. Bye, bye.